Senhor colocou algo em meu coração. Eu gosto muito, irmãos, de começar as coisas bem do início. Parece redundante, né? Começar do início. É lógico que tem que começar do início. Mas, enfim, irmãos, nós somos uma igreja nova. E em 3 anos nós aprendemos muitas coisas. E entramos agora com essa direção de Deus para as famílias. E dentro disso, irmãos, o assunto família, ele é inesgotável. Ele tem muitas vertentes e você pode seguir, que você vai bem em cada uma. Mas eu creio, irmãos, que não se constrói nada sem alicerce. Amém? Se construir, pode cair. É provável que caia. Por isso eu gosto do início das coisas. Eu gosto de começar construindo, eu gosto de começar bem do começo, para que a igreja entenda. Não adianta eu chegar aqui falando de um nível maior de maturidade se eu não coloquei base. Amém? É necessário que a gente vá para o início mesmo das coisas, para que a gente veja como Deus fez tudo. O próprio Jesus, indagado certa vez, né, acerca do casamento, porque eles perguntavam se era lícito ao homem dar carta de divórcio à mulher, e porque Moisés fazia aquilo. E Jesus disse: olha, a carta foi autorizada por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, eles eram tão duros de coração que, para se ter uma brecha, para que a mulher pudesse escapar, ou seja, dava-se carta de divórcio, mas porque o coração do homem era duro. Mas enfim, Jesus diz algo bem interessante. Ele diz: mas no início não foi assim. No início, quando Deus criou homem e mulher, não foi assim. E essa semana eu me perguntava: Senhor, qual o propósito da família? Por que o Senhor criou uma família? E tem várias respostas, irmãos, para isso. Amém? Uns vão dizer que é para que enchesse a terra, outros vão dizer que era que o homem estava só. Enfim, vão ter várias respostas, mas o motivo principal de Deus criar a família nós vamos entender nessa noite. Amém? Se eu perguntar a você, família é o quê? Você vai dizer: família é projeto de Deus. Todo mundo diz, todo mundo sabe essa resposta. Mas que tal a gente conhecer esse projeto? Que tal a gente entender sobre esse projeto? E eu costumo dizer aos noivos, muitos que muitas vezes vêm para mim atrás de aconselhamento, ou que estão para casar, eu digo: estude sobre relacionamento, estude a Bíblia, estude aquilo que a Bíblia diz sobre casamento, porque você vai entrar num negócio que é para a vida toda, até que a morte os separe. Não é assim? E Deus diz mais: o que Deus uniu, não separe o homem. Então, se eu vou entrar, irmãos, num negócio que é para a vida toda, eu preciso conhecer como é esse negócio. Amém? Já pensou, você entra num negócio e não sabe como ele funciona? É igual esse tablet aqui, irmãos. Tem tanta função, eu mexo em 3 ou 4. E o resto fica sem eu mexer porque eu não sei mexer. Ou seja, todo o potencial dele eu não consigo usufruir porque não sei mexer. Veja o quanto eu sou roubado. Da mesma forma no casamento. Quando eu não conheço o propósito, quando eu não conheço como funciona, das duas, ou eu vou ser roubado, ou eu vou usar da maneira errada. Aleluia. Como um projeto de Deus, irmãos, criado por Deus, estabelecido por Deus, pode dar errado? É culpa dele? Não. Porque a maioria dos casamentos hoje a gente vê dura um pouco. Isso é uma realidade triste. Esses dias eu estava ali no posto e um conhecido da gente chegou. Os filhos deles brincavam com os meus. E ele chegou naquele lugar com outra esposa. Eu não sei se a esposa é namorada, não sei. Quando eu vi, me surpreendeu. Eu digo: não acredito nisso não. Um outro dia, um outro rapaz que eu também conheço, também chegou lá com outra esposa ou namorada, eu não sei. Ou seja, se troca como se fosse dinheiro ou qualquer outra coisa. Se quebra os princípios de Deus e não se mede as consequências disso. E sabe, irmãos, isso é perigoso, porque as pessoas não têm noção do prejuízo do que é uma separação, do que é um divórcio. O prejuízo emocional, financeiro, psicológico, enfim. Muito, tanto para quem se separa como também para os filhos.
Então, se está acontecendo isso, irmãos, eu sei de uma coisa, é porque não estão obedecendo a Deus. Disso eu tenho certeza. Porque quando se obedece os princípios, quando se obedece a palavra, não tem como dar errado. Deus não ia colocar você num barco furado, meu irmão. Tenha certeza disso. A Bíblia diz, irmãos, em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, que Deus criou o homem. E criou a mulher. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Era Deus, Pai, Espírito Santo e Jesus. Quando ele diz, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus não estava criando só o homem e a mulher, Ele estava criando uma família para ele. Semelhante a ele. Pessoas nas quais Deus queria se relacionar. Queria estar com elas. E a Bíblia prova isso porque na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem que ele criara. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma das coisas, irmãos, que eu acho fantástica aqui em Gênesis 2,18 diz o seguinte: disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus percebe, irmãos, a necessidade do homem. Deus percebe que para o homem viver só não é bom. Alguma coisa iria acontecer de ruim se aquele homem vivesse só. Então Deus supre essa necessidade, Deus observa isso e diz, vou fazer algo idôneo, algo compatível, alguém com que ele possa compartilhar a sua vida. Ou seja, a mulher. E louvado seja Deus por você, mulher. Amém? Você está aqui? Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Então Deus percebe isso, irmãos. E no verso 2:21 diz, então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou o lugar com a carne, e da costela que o Senhor Deus tirou do homem, formou a mulher, e trouxe a Adão. Aleluia. O restante você conhece, irmãos. Quando Adão vê essa mulher, ele diz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamasse a varoa. Adão virou poeta. Adão se apaixonou de cara. Adão disse, essa mulher é um espetáculo. Ou seja, irmãos, ele achou alguém compatível. Ele achou alguém que poderia compartilhar o seu coração. E este, irmãos, é um registro da primeira família humana na terra. Aleluia. Homem, mulher, macho e fêmea. Deus criou assim. Por isso Jesus diz, no início, não era como vocês estão pensando, podia se jogar fora, podia se divorciar. Não, no início Deus criou homem e mulher. Adão diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Aleluia. Diga comigo, homem. Minha mulher. Não, você jantou, não é possível. Diga comigo, a voz grossa, voz de, sabe? Diga, é para ela sentir a vibração da gente. Diga, minha mulher é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos tratar a nossa esposa como a nossa própria carne. O que é que você faz com o seu corpo? Você alimenta, cuida, bota perfume, né? Tintia o cabelo, dá aquele trato, deixa cheirosinho. Você faz o melhor. Quando está doente, cuida. Você dá o melhor roupa. É seu corpo. Aí ele está dizendo, com a sua mulher você deve fazer do mesmo jeito. Que ela é a mesma carne sua. Aleluia. Mas vocês não estão muito animados não com essa conversa. Se anime, meu irmão. Vou te dizer uma coisa. Sua esposa é a única que lhe aguenta, viu? Aleluia. É sério, irmãos. É sério, zele. Porque Deus só deu o direito a gente de ter uma. Salvo se morrer, né? Pode casar de novo, viúvo, enfim. Ou adultério, né? Adultério também Deus libera. Mas, enfim, o assunto não é esse. O que eu quero mostrar a vocês, irmãos, é que Deus, desde o princípio, Ele está no meio da família. Ele não criou uma família e disse, se vire. Não, Ele abençoa. Ele cria um lugar para essa família viver. Ele está ali presente na viração do dia. Ele está ali para participar daquilo que Ele criou.
E sabe, irmãos, um dos pilares para uma família feliz é ter Deus no centro. Sem Deus no centro, não tem como uma família crescer, prosperar, se desenvolver. Tem um salmo, eu quero ler para você, Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E o tema dessa ministração é esse: o Senhor tem edificado a tua casa? Aleluia, é uma pergunta. Ele está dizendo, irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É possível, irmãos, construir uma casa sem Deus. É possível levantar uma casa sem Deus e ela ser boa, confortável, sem ter falta de nada. Mas todo esse conforto e estabilidade, irmãos, ele tem um prazo curto. Porque não tem fundamento. O fundamento da casa é o Senhor. O fundamento da casa é Deus. O pilar que sustenta tudo é Deus. Certa vez, irmãos, eu fui olhar uma casa para comprar, isso tem muitos anos. E quando eu cheguei naquela casa muito bonita, na época acho que eu tinha uma moto, ia trocar, não sei como era. E eu endoidei pela casa. Aí quando eu ia saindo, o vizinho me chamou e disse: está comprando a casa? Eu disse: estou. Aí ele disse: só tenha um cuidado. Eu disse: o quê? Ele não fez alicerce nessa casa. Construiu em cima da areia. Eu digo: foi não. Foi. Só que ele não diz. Alicerce ninguém vê, ninguém sabe se tem ou não tem. Você simplesmente compra achando que tem. E eu quase compro aquela casa. E sabe, irmãos, uma casa sem alicerce, uma casa sem a estrutura necessária para sustentar as paredes, ela tende a cair. Quando Deus, se o Senhor não edificar a casa, Ele não está falando da casa própria, dessa casa. Por quê, irmãos? Porque qualquer um pode construir uma casa física. Mas Ele está falando, se o Senhor não edificar a casa, Ele está falando da tua família. Ele está falando da nossa família, de nós dentro da casa. Se essa casa tem sido edificada por Deus. E o que é edificar, irmãos? Edificar está relacionado a manter. A algo contínuo, edificar. Isso é todo dia. Aleluia. Precisa de manutenção, precisa de comunhão com aquilo, para que essa casa ela tenha um crescimento. Amém? Glória a Deus. Ele diz: em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, irmãos, todo esforço de manter uma casa sem Deus é em vão. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: eu casei por amor. O maior pilar de um casamento ou de uma família é o amor. Ele é um dos pilares, irmãos. E deve ter, mas não é o principal. Quantas pessoas casaram e quantas pessoas hoje se divorciaram e casaram por amor? Não estavam enganadas nos seus sentimentos. Casaram porque amavam mesmo. Mas com o passar do tempo, essas pessoas se distanciaram, essas pessoas foram para os tribunais e hoje estão separadas. Por quê, irmãos? Porque faltou o fundamento. Porque faltou Deus no negócio. E isso é perigoso. Por isso, irmãos, os casamentos de hoje e as famílias de hoje, elas são como se fossem descartáveis. Tem gente que já entra num relacionamento dizendo: se der certo, a gente vive. Se não, lá na frente a gente se separa. Se a pessoa já entra, irmãos, com esse tipo de pensamento, é certo que não vai dar certo. É certo que não vai longe. Por quê? Porque não tem o fundamento, e o fundamento é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa? E sabe, irmãos, Deus, Ele é um Deus organizado, Ele é um Deus que faz com que a gente aprenda com Ele. Se eu não ouvir o Senhor, se eu não tiver comunhão com Ele, se eu não tiver a direção dEle, eu vou meter os pés pelas minhas mãos dentro da minha casa. Eu lembro que quando eu casei com Lucilene, eu não tive instrução nenhuma. Eu fiz um aconselhamento lá com... Foi o padre? Não sei. Foi alguém lá que deu um aconselhamento, um único aconselhamento. E nisso, irmãos, eu entrei no casamento. E eu lembro, irmãos, que quando eu estava no casamento, eu casado, queria viver vida de solteiro. Como pode?
Como pode um casado viver vida de solteiro? Eu queria viver essa vida. Meu coração era dela. Eu a amava. Mas também eu tinha uma paixão pelo mundo. E pelas coisas do mundo e por aquilo que o mundo me oferecia. E porque eu tinha essa paixão, irmãos, eu vivi uma vida dupla. E porque eu tinha essa paixão, eu empenhei todas as minhas forças nisso. Ou seja, irmãos, se eu tivesse empenhado as minhas forças para o lugar certo, eu não teria feito ela sofrer e nem tinha feito tantas pessoas sofrerem. Porque o erro, irmãos, que a gente comete, ele não atinge só a gente. Ele atinge quem a gente ama. Você entende? Se eu perder o meu emprego, não sofre só eu, sofre toda a casa. Você entende? Então, essas coisas a gente precisa, irmãos, ter entendimento, para que quando a gente se deparar com um erro, a gente pense 2 vezes antes de fazer. Antes de errar, antes de fazer alguém sofrer. Sabe, irmãos, você é homem de Deus, você carrega a responsabilidade de uma casa. Mas se o Senhor não for o teu guia, se o Senhor não estiver contigo, todo o peso da casa está sobre as tuas costas. E Deus não te chamou para isso. Aleluia. Deus te chamou para trabalhar com Ele. E eu, olhando, irmão, esses dias, eu pensando hoje, Senhor, eu queria um exemplo, para esse exemplo de edificação da casa. Aí o Senhor me lembrou de um predeiro e um servente. Coisa interessante, né? Você sabe, irmãos, que um predeiro, ele é o mestre da obra. É ele quem constrói, é ele quem dá as direções, e o servente está ali acompanhando, servindo aquele predeiro para que a construção seja edificada. Quando o servente chega, ele pergunta: que massa a gente faz hoje? É reboco, é chapisco? É ou não é? Quem já foi servente aqui? É reboco, é chapisco? O que é que o senhor vai fazer hoje? Vai cavar buraco, vai botar uma coluna? Vai fazer o quê? Então o predeiro, ele dá as direções, porque o predeiro é o mestre, ele sabe, ele entende daquilo muito mais do que o servente. E eu fiquei pensando: como assim, Senhor? Ele disse: eu sou o predeiro e você é o meu servente. Como você edifica? Como eu posso? Eu perguntei: como é que eu falo com o Senhor para edificar a minha casa? E o Senhor falou: tem dias que você vai usar a massa do perdão. Tem dias que você vai usar a massa do amor. Você entende, irmãos? Tem dias que dentro da sua casa, para ela ser edificada, você vai precisar perdoar. Você vai ter que perguntar ao predeiro em determinada situação. O predeiro é o Senhor. Senhor, o que é que eu faço nessa situação? Ele vai dizer: perdoe. Use essa massa aqui, que a salina vai sair. E você vai curar essa salina. Senhor, o que é que eu faço com isso aqui? Ele diz: ande em amor. Senhor, o que é que eu faço com isso aqui? Ele diz: dê atenção. E isso, irmãos, são materiais que o Senhor transmite ao nosso coração para que a nossa casa seja edificada como Ele quer. Não adianta, irmãos, eu ter uma casa e não ter o mestre da casa comandando esse serviço. Se eu não tenho um mestre da casa, irmãos, a Bíblia diz que é em vão. Não vai para frente, não prospera, não vai dar certo. E louvado seja Deus, irmãos, porque Deus nos instrui. Amém? Uma casa, irmãos, sem o Senhor é uma casa onde há gritaria, onde não há perdão, onde há correria, onde muita gente trabalha demais, mas nunca tem tempo para Deus. Onde muita gente corre porque quer alcançar os seus objetivos, mas não tem tempo para Deus. Então o que é isso? É uma casa que não está sendo edificada por Deus. Mas uma casa que está sendo edificada por Deus, nessa casa tem oração. Nessa casa tem leitura da palavra. Nessa casa tem instrução para os filhos. Ou seja, irmãos, no ambiente da casa o Senhor está envolvido. É justamente como lá no início. Deus trouxe o homem, Deus fez o homem, formou a mulher, mas ele estava ali. O pastor Luciano Subirá diz: Deus não respeitou nem a lua de mel do casal. Porque o casal estava lá e Deus estava com eles. Aleluia. Então, se Deus, irmãos, criou uma família, o propósito da família é que a família tenha comunhão com Ele. É que a família tenha essa interação com o próprio Deus. Aleluia. Tem um versículo, irmãos. Deixa eu achar ele aqui. Glória a Deus.
Deuteronômio 6. Aleluia. Olha só. Deus é bom. E o tempo todo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deuteronômio 6, 6. Posso ler? O que é que diz aqui, gente? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao te levantar. Isso aqui, irmãos, é o projeto de uma casa edificada pelo Senhor. Dentro da casa tem palavra de Deus. Dentro da casa tem culto. Como assim, pastor? Você, homem de Deus, você pode fazer um culto na sua casa. Você pode chamar a sua esposa, você pode pregar a palavra, você pode ensinar aos teus filhos, porque a palavra está dizendo, ensina aos teus filhos. A responsabilidade, irmãos, do crescimento espiritual dos nossos filhos é nossa. Minha mãe é interessante. Minha mãe agradece a Deus até hoje. Porque ela diz, meu filho, eu não tinha sabedoria nenhuma e eu não sei como foi que vocês foram parar, como foi que vocês se tornaram crentes. Só pode ter sido o Senhor. E eu me lembro, irmãos, que minha mãe mandava eu ir para a igreja. Ela não ia, mas ela mandava eu ir. E aquele ensinamento, irmãos, ainda que pouco e pequeno, ele serviu para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Seus filhos, meus filhos, precisam ser criados na igreja. O pastor John diz algo bem interessante. Ele diz, eu não tive problema com meus filhos no tempo da adolescência, né? Que é um tempo em que eles estão bem agitados, enfim, e dão muito trabalho. Ele disse, eu não tive problema com os meus filhos. Eu posso dizer a mesma coisa. Estão todos aqui, servindo, crentes, fiéis. Nunca foram para a cachaça, nunca foram para a droga, não são da prostituição. E estudaram, em cantos que não eram muito legais, onde se oferecia coisas. Mas quando você cria, irmãos, um princípio no coração do seu filho, ele não se corrompe. A Bíblia diz que você deve andar com seu filho, ensinando a ele o caminho. Eu devo andar ensinando o caminho. E muitas vezes, irmãos, eu levei para a igreja, na chuva, em cima de uma moto, eles pequenos, mas eu não abria nem para o trem de perder o culto. Eu dava 2, 3 viagens numa moto, irmãos, para levá-los, mas eles estavam comigo na igreja. E graças a Deus, irmãos, o resultado está aí. Amém. Glória a Deus. Então ele diz que essa responsabilidade, irmãos, de ensinar aos nossos filhos é nossa. Josué 24, 15 diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. O restante do versículo diz o seguinte: aos deuses dos amorreus ou aos deuses da terra em que vocês habitam. No final ele diz a famosa frase: eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase, irmãos, é uma frase poderosa. Muita gente ora, muita gente conhece. Mas para isso acontecer, o líder da casa, você, homem de Deus, precisa se posicionar como Josué: eu e a minha casa. Você percebe que a casa não tem escolha? O líder comanda, o líder toma a frente, o líder é quem diz é por aqui. Então, homem de Deus, você é quem comanda, você é quem lidera, você é quem ensina. Pastor Luciano Subirá diz algo bem interessante. Ele disse: eu não posso aceitar, como líder da minha casa, como sacerdote da minha casa, que minha mulher seja mais espiritual do que eu. Sou eu quem puxa a oração, sou eu quem puxa a leitura da palavra, sou eu quem leva os meninos para a igreja, sou eu o exemplo. Você entende, irmãos? Existe, irmãos, uma unção sobre a vida do homem para liderar. Ele é o cabeça da casa. Deus te constituiu cabeça, justamente é isso. Você, como eu, você dá a direção. A direção é aqui, a família acompanha. Mas hoje o que vemos, irmãos?
Quando o homem se omite, a mulher assume. A mulher é quem vem para a igreja. A mulher é quem ora. A mulher é quem lê a Bíblia. Está errado em certo sentido, porque ela está assumindo uma liderança que não é dela. Mas o fato de vir à igreja, o fato de ler a Bíblia, isso está certo. Mas quando a mulher não vem, aí os filhos vêm. Quantas crianças a gente tem aqui que os pais não vêm para a igreja? Está errado, irmãos. Como uma casa como essa pode ser edificada pelo Senhor? Como uma casa dessa pode prosperar? Irmãos, pode ter dinheiro, pode ter conforto, pode ter alimento, pode não faltar nada, mas tudo isso passa e é supérfluo. Porque está faltando o principal. Está faltando o arquiteto. Está faltando o criador. Está faltando aquele que sustenta tudo. Até porque, irmão, se eu tenho comida, se eu tenho bebida, se eu tenho a roupa, se eu tenho saúde, se eu respiro, é Ele quem me dá. É Ele que me supra, é Ele que está comigo, é Ele que me sustenta na palma da mão dEle. Um sopro dEle, meu irmão, e minha vida vai. A gente precisa entender isso, irmãos. Dá honra a quem tem honra, a honra é de Deus. Diga comigo, minha família, ela é de Deus. Aleluia. Não pense, irmãos, não pense que a família que você tem foi o diabo que lhe deu, não. Pelo contrário, o diabo quer tirar ela de você. Quem lhe deu foi Deus. Eu estou falando mais para os homens, mas enfim, irmãos, é o que eu estou seguindo, uma inclinação. Mas a mulher tem a sua parte. A mulher precisa ser sábia. A mulher também edifica a casa. A mulher é o equilíbrio do negócio. Você já viu que quando uma mulher está estressada, toda a casa fica estressada? Aleluia. Quando a mulher estressa, toda a casa estressa. Porque ela é o equilíbrio. Ela é o ponto de equilíbrio no meio da casa. Ela pode pender para um lado ou para o outro. Amém? Então, mulher, seja sábia. Edifique a sua casa. Não aperte demais seu marido, não, porque a gente não tem... a gente não aguenta muito arroz, não. Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, isso aqui, esse texto de Josué, ele é muito rico. Porque ele pergunta... Ele está perguntando ao povo, vocês querem servir a quem? Esses deuses aí, se vocês quiserem, fica. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é que eu aprendo com isso? Esses deuses que ele fala, hoje eu posso considerar o mundo. E o Deus a quem nós servimos, nós podemos considerar a igreja. Josué não está preocupado, irmão, se vão criticá-lo, se vão atirar pedra nele, porque ele vai servir ao Senhor. Porque, irmãos, muitas vezes quando nós servimos a Deus, as críticas vêm. As palavras de confronto vêm. Aí, só queria ser santo. Só quer ser santo. E agora tu vai para o céu. E agora isso... Por quê? Porque as críticas vêm. Mas Josué aqui, ele está dizendo, eu não estou nem aí. Eu decidi servir ao Senhor. E não só eu. Minha casa também. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a gente precisa pensar nisso. E dar mais espaço a Deus dentro das nossas casas. Ah, pastor, não tenho tempo não. Como é que você pode dizer que não tem tempo ao Senhor do tempo, como diz Catiúcia? Você acha, irmãos, que um dia nós não prestaremos conta dessa família que o Senhor nos deu? Todos nós, um dia compareceremos diante de Deus a prestar contas da família que o Senhor nos entregou. Dos filhos, da esposa e da condução que a nossa casa teve. Aí eu vou chegar lá para ele e vou dizer, não tive tempo, Senhor. Você acha que Deus iria engolir um negócio desse? Ah, Senhor, não tive oportunidade. Ah, Senhor, eu estava muito ocupado. Não, irmãos, com Ele não tem isso. A gente precisa ser sério com as coisas de Deus. A Bíblia fala sobre homens que receberam talentos. Um recebeu 1, outro 2, outro 5. E a expectativa daquele Senhor é que aqueles talentos fossem multiplicados, fossem negociados, é que aqueles talentos prosperassem.
2 fizeram um serviço bem feito e a Bíblia diz que esses entraram para o descanso do seu Senhor. Um pegou o talento e enterrou. E o que enterrou, irmãos, teve um prejuízo grande, porque além de perder o talento, ele perdeu tudo. O senhor dele disse: por que você não pegou esse dinheiro e botou num banco? Para que eu pelo menos pudesse receber os juros. Mas não, ele enterrou. O que é que isso tem a ver com família, pastor? Tudo. Deus te entregou uma família. Como nós temos conduzido essa família? Deus nos entregou talentos. Que é a prova. Gabriel aqui tem talento, Gustavo tem talento, Larissa tem talento. E os dons que Deus deu a eles estão sendo aproveitados na igreja. Você entende? Estão sendo aproveitados aqui, estão servindo na obra de Deus. Assim deve ser a nossa casa, meu irmão. Mas os filhos, eles vão seguir os pais. Você e eu somos espelhos. Então, se eu partir para a cachaça, se eu partir para o mundo, se eu partir para outras coisas, quando o filho meu crescer, que moral eu vou ter se ele quiser essas coisas? Você entende? Eu dizia isso a um rapaz certa vez. Ele, casado, mas querendo aquela vida de solteiro, ele tinha uma filha. E ele bebia muito. Muitas vezes eu ouvia só a zoada da briga dele com a esposa. A esposa dele crente, crendo que ele um dia ia mudar. E certa vez eu conversando com ele, eu aproveitei para dar no figo. Eu disse: cara, tu tá vendo o tamanho da tua filha? Tá linda, né? Tá uma mocinha. É, rapaz. E ele começou a elogiar, começou a dizer coisa aqui e tal. Aí eu disse: certo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se ela crescer e quiser beber, tu vai poder dizer não? Rapaz, ele ficou da cor dessa parede. Eu não sei se ele quis dar um murro em mim, com raiva. Mas, irmãos, é fato. Raramente você vai ter um filho que não siga o pai. Raramente. Porque o pai é o espelho. O pai e a mãe são quem comanda as coisas. Então o filho vai se apegar àquilo que o pai e a mãe der para eles. Então, se amanhã os nossos filhos encaminharem por um caminho ruim, alguma coisa a gente deixou de fazer. Pode ter certeza. Alguma coisa a gente deixou de fazer. Alguma coisa foi negligenciada na caminhada. Aleluia. É duro, irmãos, mas é a palavra, é a verdade. Eu prefiro lhe dizer a verdade do que ficar aqui enchendo linguiça, lhe enganando, comendo seu tempo. Eu quero lhe dizer algo que edifica a sua vida, que faça você refletir, que faça você pensar, que faça que mude a sua história. Que amanhã você vá para casa ou hoje, rapaz, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso rever isso aqui. Minha vida, minha casa está correndo perigo, então eu preciso agir de alguma forma. Eu preciso ser verdadeiro com você. Eu não estou aqui para brincar. Deus me livre, misericórdia. Posso não, meu irmão. Posso não, você é uma família, você é um homem e uma mulher de Deus, sabe? O sangue de vocês está na minha mão. Se eu não falar aquilo que Deus pede, Ele vai cobrar de mim. A Rosimara falou algo bem interessante na pregação dela. Ela disse o seguinte: organiza que cresce. E ela usou um texto lá fantástico sobre a pesca e a organização que Jesus teve para que o milagre pudesse acontecer. Sabe, irmãos, esse texto, essa palavra, ela serve para tudo na vida da gente. Se há algo desalinhado na minha vida, na tua vida, só quem pode botar em ordem sou eu ou é você. Não espere que Deus bote, não. Deus está fazendo o trabalho dele. Olha, isso aqui, ó, cuida. Isso ali, ajeita. Deus está dizendo: eu quero te abençoar, mas enquanto tu não mudar, enquanto tu não organizar, enquanto não se adequar àquilo que eu falo, não tem bênção, não tem prosperidade, não tem como evoluir, é vida de aperreio. Aleluia. Sabe, irmãos, quando Deus governa a casa, a paz, a sabedoria, a direção, a prosperidade. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, você vê aí ricos que têm mansões, que têm carrões,
cheios de dinheiro, vivem postando coisas na internet, a riqueza deles banjando tudo. Daqui a pouco você pensa, uma pessoa dessa está no remédio, está na depressão, vive em casa brigando com a esposa. Veja o casamento desse povo, irmãos, que é artista. Casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa. Me diga, quem é o Deus desse povo? Faz como que o casamento fosse algo, sabe, algo banal. Mas não, irmão, o casamento foi criado por Deus, instituição sagrada, é santo ao Senhor. E eu dou um conselho a você: se você não é casado, se case. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no princípio Deus estava lá. Ele não só juntou, não. Deus estava lá para abençoar. Então, quando você vem para frente no altar aqui, dizer que ama uma mulher, você está pedindo a bênção de Deus e o pastor abençoa. Abençoa, não é irrelevante, não. Não, já casei no civil. Não, tem que casar na igreja. Você não é obrigado, não. Eu sei disso. Mas você quer a bênção? Você tem que cumprir um princípio. Cumprir. Você tem que, como é que eu envolvo Deus, meu irmão, no casamento, se eu não me chegar a Ele? Como é que eu envolvo Deus na minha família, se eu não me chegar a Ele, se eu não abrir o coração, se eu não tiver com Ele ali, buscando? Então é importante, irmãos, a bênção na igreja. Quero saber quem vai ser o primeiro corajoso a casar nessa igreja. Eu ainda não fiz aqui, estou com água na boca. Estou com água na boca para casar um aqui. Aleluia, eu vou mover a igreja todinha. Vamos organizar, deixar bonito. Se o cabo tiver liso, nós apoia. Mas só para nós quebrar um tabu nesse posto do boi. Aleluia, aleluia. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, fica de pé. Aleluia, aleluia. Eu quero que você que está com a sua esposa, com seus filhos, pega aí na mão dela. Amém. Pega aí na mão. Cadê Luiz, Catiúcia? Pega na mão deles aí. Eu quero orar por vocês, gente. Entenda que eu creio, irmãos, que Deus está fazendo algo novo no Poço do Boi. Algo novo, algo inédito. E já começou com as famílias. Quando a gente marcar um culto desse, venha, convide pessoas. Nós temos a oficina de casais, você já esteve aqui, você sabe o quanto é bom, o quanto é precioso. Valorize essa instrução, valorize esse conselho, porque ele muda a vida daquele que pratica. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus falando que o homem sensato é aquele que escuta a palavra e pratica. E Jesus compara ele a um homem que constrói a casa dele sobre a rocha. Diz que o vento vem, a tempestade vem, o rio transborda, dá com força naquela casa. A Bíblia fala em combate. Mas a Bíblia diz que a casa não cai. Por quê? Porque está firmada na rocha. A rocha é quem? Diga: a rocha é Cristo. O alicerce é Cristo. É quem sustenta tudo. É quem sustenta a tua vida, o teu negócio, a tua saúde, os teus filhos. Ele é quem livra. Ele é quem abençoa. Aleluia. Mas também diz que o homem que ouve e não escuta, comparado é um homem insensato que construiu a casa na areia. O vento veio, a tempestade veio, do mesmo jeito que veio para outra casa. A casa não suportou e a Bíblia diz: e foi grande a sua queda. Sabe, irmãos, quando o vento bater na tua casa, na tua porta, esteja firmado na rocha. Escute a palavra. Você ouviu hoje? Você ouviu hoje uma palavra? Pratique agora. Porque ouvir, você já ouviu, eu ouvi. Porque também, se eu não praticar, minha casa cai. Não tem bom, irmãos. Só existe segurança em Deus. Fora dele não há segurança. Aleluia, aleluia. Quando o homem é temente a Deus, a Bíblia diz que
é como Jó. Deus dá testemunho de Jó, homem fiel, íntegro, que se desvia do mal. E o diabo vai, também o Senhor o cercou de todo o bem, de tudo aquilo que é bom, o Senhor cercou a vida dele. Veja o valor de temer a Deus. Olha, vou dizer a você que vive preocupado, se você temer a Deus, se você buscar a Deus, Deus vai te cercar de bens, Deus vai te prosperar, porque temor atrai favor, temor atrai bênção, temor atrai os olhos de Deus para a tua vida, temor atrai livramento, temor atrai a graça de Deus sobre a tua vida. Tema ao Senhor, busque a Ele, dedique sua vida, dedique um tempo de comunhão com o Senhor, de busca a Ele incessante, não pare. Você foi chamado para a comunhão, para um relacionamento com Deus. Deus criou família para isso, para se relacionar com ela. Aleluia. Você